começar essa mesa depois desse início. Acho que é uma responsabilidade cheia de pesar, né? Acho que a gente está todo mundo muito mobilizado pelo que aconteceu, mas eu sinto que no nosso dia a dia a gente tem a possibilidade de fazer pequenas rebeliões, e eu acho que fazer o nosso trabalho com envolvimento, como essa vereadora fazia o dela, é uma responsabilidade de todos nós. Então acho que a gente vai trabalhar também como uma pequena rebelião, né? Antes de mais nada, eu queria apresentar então aqui meus companheiros de mesa, que eu estou muito feliz de estar com eles. São 3 ilustradoras e um inventor de olhares para o mundo, uma pessoa que inventa modos de olhar para o mundo, que também é um inventor. Então a gente vai falar nessa mesa sobre arte, poesia e o mundo digital na primeira infância. E eu então começo aqui apresentando a Paloma Valdívia, ilustradora e escritora chilena. Seu trabalho tem se centrado principalmente na criação de livros-álbum para o público infantil. Entre os prêmios que recebeu destacam-se a Bienal de Bratislava, na Eslováquia, a New Horizon, da Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, e o prêmio do livro mais bonito concedido pela Unesco junto com a Fundação de Artes Gráficas da Alemanha. Entre outras obras, a autora se destaca em suas publicações os livros Los de Arriba e Los de Abajo, da Calandraca, da Espanha, Es Assim, da FCE do México, e Nos Outros, da Amanuta, do Chile. Apresento também a Issa Watanabe. Esqueci de dizer que a Paloma é mãe de um menininho de 7 anos. A Issa Watanabe, que é graduada em Letras pela PUCA. É PUCA? Fala? La PUC. PUC como a gente. E estuda Belas Artes na Espanha, especialista em ilustração. Desenvolveu vários projetos para promover a integração social por meio da arte, obtendo em 2013 o prêmio Obra Social de La Caixa del Foro, na Espanha. Como ilustradora, publicou várias histórias curtas, dentre as quais Mas Te Vale, como é que fala? Mastodonte, Prêmio Internacional do Melhor Livro Ilustrado do ano pelo Fundo da Cultura Econômica do México, e atualmente trabalha como diretora de arte, ministra cursos e ateliês para crianças, e foi selecionada para a exposição da Feira de Bolonha 2018. É mãe de um filhinho de 11 anos. O Lucas Ramada Prieto, que é membro da Gretel e doutor em didática de literatura pela Universidade Autônoma de Barcelona, com a pesquisa Isto Não Vá de Livros, que ele me traduziu como Isto Não Trata de Livros. É especialista no estudo das formas de ação digital para crianças e jovens e professor do Master em Livros e Literatura Infantil e Juvenil da UAB. É autor do Isto Não Vá de Livros, primeiro canal de divulgação sobre ações digitais para crianças no Instagram, e coordenador das obras recomendadas de literatura infanto-juvenil digital do portal da Gretel. E a Laura Teixeira, que é autora de imagens, ilustradora e designer, mestre pela FAUSP, especializou-se na EINA, em Barcelona, é autora de Pássaro, Desenho e Bolinha Branca, e ilustrou textos de Hilda Hilst, John Williams, Raimundo Carreiro, colaborou com a editora Cosac Naif, Biblioteca Azul, além de jornais e revistas, Folha de São Paulo, Le Monde Diplomatique, 451. Dá cursos e oficinas no Laboratório Emília, no Sesc, na Unesp, no Espaço Cultural Porto Seguro, e foi selecionada para diversas exposições no Brasil e no exterior. O assunto da nossa mesa, ele trata da invenção, e toda invenção tem um tanto de virtualidade, toda invenção
tem os afetos e o que nos move a criar, a pôr no mundo as nossas ideias. A poesia é uma dessas possibilidades, a poesia é um desses caminhos que nos movem na criação. Mas eu acredito que para tudo isso, para fazer poesia, para fazer livros que são obras de arte, porque nem todos os livros são obras de arte, é preciso escavar o que já existe. A Virginia Kastrup, que é uma psicóloga especialista em invenção e cognição, ela fala que inventar é escavar o que a gente já tem, é revirar o nosso território conhecido para numas frestinhas e encontrando outros caminhos. E para isso, a gente também é leitor, leitor do mundo, leitor das estrelas, leitor das linhas da mão, leitor do rosto da outra pessoa, a gente é leitor de tantas coisas. E o Paulo Leminski dizia que para você ler uma poesia, você precisa ser um pouco poeta também. Porque enfrentar uma poesia precisa de uma poesia que ressoa na gente. E para ressoar na gente, a gente tem que ter esse espaço fértil. E a poesia é uma união de imagens que trazem deslocamento, é a união de palavras que ninguém poderia supor que juntas iam criar uma outra relação. E o José Paulo Paes diz: poesia é brincar com palavras, para nós também é brincar com imagens. Como se brinca com bola, com papagaio, com peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não, as imagens também não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Nos convida ele. O livro é a concretização desses movimentos da gente de fazer poesia. Mas ele tem um enfrentamento árduo com a matéria, né? Como é que a gente cria uma nova experiência com coisas às vezes tão triviais e com, às vezes, materialidades que a gente já conhece. Nós vamos tratar nessa mesa de materialidades muito diferentes. A materialidade do livro-objeto, com o seu cheiro, o seu peso, a sua textura, o seu jeito de virar a página. E os livros digitais, que é ainda um universo que está por ser revelado e investigado, que tem muita gente já fazendo isso, mas poucos movimentos são atravessamentos relevantes para nós. Acho que o Lucas vai poder contribuir muito com a gente nesse sentido. Então, eu queria convidar primeiro vocês a fazer uma pequena apresentação de 5 minutos, para que todo mundo possa conhecer o trabalho de vocês, e depois eu vou fazer 3 perguntinhas para a gente poder conversar, tá bom? Você começa? Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Há uma coisa que me gusta de Brasil, sua literatura, que é Monteiro Lobato. A voz que Beatriz falava, que é a primeira voz, também a última, para mim foi, por alguma razão, a minha preferida. Em Chile ninguém conhecia Monteiro Lobato, então eu achava que eu era a única no mundo que tinha tido acesso a um livro de Monteiro Lobato. Eu pensava que, no caso, meu avô tinha amigos exiliados e traziam para ele coisas estranhas de outros países. Então, só a única que conheço esse livro chamado Minha Visita. E sou uma admiradora da literatura de Monteiro Lobato. Escrever livros para crianças é meu trabalho, mas é minha paixão. Sou uma apaixonada pela infância e a infância de todas as pessoas, não somente das crianças que estão aqui agora, porque todo mundo tem uma criança lá dentro, é a pátria que temos em comum. E acho que a infância das crianças atuais é a forma que temos de recomponer este mundo tão duro que a gente está vivenciando, que é difícil,
E através das crianças estamos criando, e é a única forma que temos de criar um mundo melhor. Queria ler uma frase que falou Leone, que fala: para o autor de livros para crianças, é essencial recuperar e expressar os sentimentos e sensações dos encontros mais precoces com as coisas e os acontecimentos. A gente pode retornar aos lugares, circunstâncias da nossa infância, procurando as imagens daquela época, inventando as formas de linguagem correspondentes. Um livro para crianças não escreve, talvez, coisas remotas, onde as pessoas não estão exigidas para o mundo adulto e as experiências pessoais adquirem um sentido universal. Eu gosto do que o Leone falou, porque eu trabalho para outras pessoas, mas como autora, meu trabalho é autobiográfico, ou seja, faço livros para crianças. Tenho 4 livros escritos, mas cada um deles fala de momentos pontuais e complexos ou novos de certos momentos da minha vida. O primeiro que fiz, que se chama Os de Cima e os de Baixo. Eu vivi 7 anos na Espanha e as campanhas sociais falavam: temos aqueles de lá cima e aqueles de embaixo. Eu era pobre, um dos 2 pobres lá embaixo. Então eu falava, porque nos mapas os chilenos não estão lá cima, sempre estão lá embaixo. Então os de baixo são os últimos, mais pobres. Então esse livro invitava as crianças que existem 2 tipos de habitantes, os de cima e os de baixo, e explicava que por mais que tivéssemos diferenças, as diferenças têm a ver com o clima, que quando é verão lá, é inverno aqui, e etc. E vice-versa. E então, são invitações a que... O segundo livro que escrevi se chama É Assim, e foi outro momento difícil, que foi a morte de um parente, um ente querido. Nós não falamos sobre a morte, porque a minha família era uma família laica. Era criança e perguntava onde está o gato. O gato se apaixonou por uma gatinha e foi a morar no campo. Eu falava, bom, o gato... E a mesma coisa acontecia com o cachorro. O cachorro encontrou um amigo e foi trabalhar fora. O coelho também foi embora. E o curioso é que quando eu tinha 7 anos, meu avô morreu. E então você me explicou isso de uma forma muito superficial. Não me explicaram antes, porque um tema difícil tinha acontecido com ele. E quando teve que confrontar a morte de uma tia-avó, quando eu tinha 25 anos, minha tia-avó tinha 100 anos, mas para mim foi muito duro, porque ninguém me explicou nada sobre a morte quando eu era pequeno. Então, não se trata de todas as crianças de hoje, mas para a criança que fui eu, está escrito esse livro. Aclarando, esclarecendo certas dúvidas, me acalmando e dando explicações mais ou menos certas, porque ninguém pode explicar a questão da morte com profundidade, porque é um mistério, mas a morte é parte da vida, funciona como um ciclo, e aí me explico a mim mesma que a morte e o nascimento são momentos pontuais muito breves, mas o que importa é o que está no meio, que é a vida, que a gente tem que tentar de desfrutar da vida. O terceiro fala da questão da maternidade. É uma novela gráfica curta, onde se fala a questão de que as mulheres, chegando no momento da vida, há um chamado da selva que fala filhos, filhos, filhos. E eu nunca tinha tido esse chamado até que me encontrei em Barcelona, e isso aconteceu comigo. E esse processo da gravidez, e o que Beatriz falou ontem, sobre a solidão que as mães vivem de ter um filho,
mas o filho chega como se fosse um alien, um extraterrestre. Eu não sabia que ia a trabalhar com meu filho do lado, escrever com meu filho do lado, ir para a festa com meu filho. A vida dá umas voltas a 360 graus e falta sim a comunidade, faltam as outras mulheres, falta tempo também. Por último, o último livro que escrevi chama-se Nosotros, ou Nós. Talvez seja meu favorito. Cada vez escrevo com menos palavras e fazendo uns espaços de silêncio que eu gosto, e a relação que eu tenho com meu filho, a relação da mãe com seu filho, os vínculos que podemos gerar na vida, os vínculos que, apesar de que o tempo passa e que a gente não encontra as pessoas, que as pessoas mudaram, que as pessoas estão mais envelhecidas, enfim, esse vínculo se mantém prístino. Então, eu queria falar disso, de como os filhos crescem e como a gente parece que ficou sozinha, mas na verdade não está sozinha. Eis aqui outros projetos que eu fiz na Estrada. E é assim o ciclo da vida, que é o ciclo da vida. Chapeuzinho Vermelhos, que está por Cora Mistral, alguns outros livros que eu fiz para os primeiros leitores, trabalho muito com a Edna Maruta. Pídele que me aumente o volume acá, por favor. Pídele que me aumente o volume. E esse é Nós, Nosotros, o último. É uma brincadeira que eu acho muito bonita, porque você pode brincar com os filhos, o meu tem 7, então é um projeto patológico de cidades do mundo, Santiago, e eu tive que ilustrar Santiago no mapa. O último que eu vou falar sobre nós é um relato onde está a mãe, imagino, fazendo dormir a criança, um livro mais para fazer dormir. Eu sempre tinha uma brincadeira com ele que eu falo, se eu fosse uma baleia, ele fala, eu seria um pequeno peixinho. Se eu fosse um cavalo, eu seria um pônei. E o livro se trata disso. E ele nunca ficava dormindo porque era uma brincadeira eterna. E se eu fosse, você seria, e eu seria. Então o livro se trata disso porque ele é muito comprido, muito comprido, muito comprido. E a mãe com o Jonah falando, se eu fosse, você seria. Chega um momento em que ela falou, se eu fosse uma coelha, você seria um coelhinho. E um dia você acabaria só pulando. E ali a história muda porque fica a mãe sozinha. E aí continua a passar o tempo. Foi muito difícil para se colocar esse livro no mercado porque essa criança, eles me diziam, esse livro não é para as crianças, é para as mães. Mas quem é quem lê os livros para as crianças? As mães. E os livros, eu acho que são para todos. E no momento no qual a mãe vai embora, eu acho que é o momento que a criança fica dormindo, tanto que eu e você, quem seríamos, ele cai no sono e a mãe tem que ficar um tempo ao lado porque a criança tem que estar profundamente dormindo, porque na hora que ela se mexer, ele volta a acordar e aí começa todo esse pensamento interno de o que vai acontecer quando você for embora, eu ficar sozinha, você a crescer, e é uma brincadeira que a gente coloca ali, né? Yo voy a pedir las imágenes. De começo, gostaria de agradecer muito ao convite do Instituto Emília e do SEDAC por me permitir compartilhar essa experiência maravilhosa aqui, por me permitir conhecer o projeto Paralheios, que para mim tem sido uma descoberta. Eu gostaria de começar lendo um poema
que para mim resume muito do trabalho que eu faço ou que nós fazemos. É um poema de uma poeta que se chama Clara Szymborska, que se chama Uma Criança Puxada do Pano de Mesa. Há mais de um ano está neste mundo nem todo foi examinado e colocado sob controle. Agora a prova estão as coisas que não podem se mexerem sozinhas, devemos ajudá-las nisso. Empurrá-las, pegá-las de um local e levá-las para o outro. Não todas elas querem, por exemplo, o armário, ou o criado mudo, o armário, enfim. Mas a mesa, por exemplo, se você pegar a mesa do canto, ela mostra a disposição para a viagem. E sobre a tela de mesa, os copos, os pratos, uma jarra com leite, colheres e uma tigela, inclusive tremem. É muito interessante. Que movimento vão eleger quando você agitá-las no canto? Eu vejo ao redor da lâmpada, pulo para a árvore. O Sr. Newton não tem nada ainda a ver com isso, que vê desde o céu e agita os braços. Esta prova tem que ser feita e vai ser feita. Eu creio que meu trabalho tem muito a ver com essas perguntas que são colocadas por esta menina e que eu considero que não deveríamos deixar de nos perguntarmos nunca. Se falou muito sobre o espaço da brincadeira, de brincar, e no momento no qual o bebê vai se separando da mãe e vai conhecendo e explorando o mundo, e esse espaço que nos permite um trânsito mais seguro, mais confiado, que nos permite começar a entender como funcionam as coisas. E esse terreno de perguntas, para eu ilustrar, é dar a possibilidade de diversas as respostas para essa pergunta. O fato é que se eu puxo as xícaras, provavelmente no mundo vão dizer, mas elas vão cair, vão quebrar e vai ser todo um desastre. Com certeza. Mas, eis aí, não sei se poderíamos dizer o dever, né? O espaço onde a arte, a literatura, a poesia vai ocupar essas infinitas respostas, essas possibilidades de que, de fato, hoje a xícara vai voando, ela fica no galho e ela vira no buque de um rato ou no capacete de um pássaro, enfim. Eu acho que isso é fundamentalmente o que eu procuro no meu trabalho. Eu gostaria de mostrar um pouco as imagens. Eu vou comentando um pouco. Essas 5 imagens são as que foram selecionadas para a apresentação, a exposição na Bolonha. No final de março, eu vou direto. Falam sobre a migração e sobre o acompanhamento da morte. Eu tenho certeza de que não existem temas que não podem ser tocados com as crianças e eles são importantes de serem mencionados, tocados, obviamente com uma sensibilidade adequada, mas é a vida, é o que está ali, é o que está ocorrendo, são as perguntas que surgem, que precisam de certas respostas. Isto é um pouquinho mais ampliado, o caminho dessas personagens. Começou como uma ideia sobre a migração, mas uma migração que no final é uma ideia ampla, onde todos somos um pouco migrantes, todos estamos um pouco em movimento, todos estamos de passagem. Bom, esta aqui é outra delas. Também temos esta.
Isso está em processo, mas de todas maneiras eu coloquei, está faltando um pouquinho, né, de detalhes, enfim. Depois, esses são umas personagens que eu fiz para o encontro de ilustração, que seria muito maquinário. São personagens que, na verdade, eu estou trabalhando sempre, mas são diversas as modificações. O que nós falamos um pouco dessas brincadeiras, a possibilidade de poder dar diversos os significados para esses pequenos símbolos que nós temos. Vamos continuar, como neste caso, no que eu não sei, a lua pode ter o corpo de uma mulher e a maçã pode ser a cabeça de um personagem. Este foi o encontro e graças a esse encontro também conheci pessoas maravilhosas, Dolores entre uma delas. Bom, a seguinte, este é o livro Mastodonte, que foi ilustrado na Beira do Vento, um livro que eu achei maravilhoso de fazer. Quando falamos sobre os processos, eu vou contar um pouquinho. É um livro para crianças mais assim, bem menores, bem pequenas. E tudo é em collage, armado, com peças, com objetos reais ou com recortes. É uma criança que diz o que tem a fazer para esse mastodonte, e o mastodonte não dá bola para ele, não faz caso, tudo sempre fala que não. Até que a criança se cansa e diz, olha, mais vale que você faça o que eu te mando. E aí o mastodonte é grandão e bom e torpe, começa, então tá, tudo bem, fazer o que ele manda, mas é um desastre. Ele fala, mastodonte, o de lá de cima me faz a café da manhã, e ele faz, mas vai comendo todas as tostadas, os pãozinhos torrados, a água. Ele diz, bom, você é um desastre, mas eu gosto de você, o carinho que de todas maneiras sempre vai existir. Esta outra história, que se chama As Pequenas Aventuras, do Joanito e a Bicicleta Amarela. E essa história foi escrita por um grupo de músicos, então foi um projeto incrível, porque não apenas é um livro, algo ilustrado, mas também tem um disco com músicas diversas ali, as letras. Então, cada imagem vai te remitir a uma das músicas. Daí fizeram-se concertos, teatros, tudo focado às crianças. E foi um sucesso impressionante. O concerto, se refletiam os pais, eles dançavam. Era como uma maravilha ver como surgia tudo de pronto, assim, de repente, com a família, como todos estavam envolvidos. Isto é uma festa de Hans, isso faz parte da história. E esse, vamos dizer que como começou esse grupo que vai migrando. Isto é um desenho simplesmente a lápis, feito a lápis. E é um livro que conta uma história que pode ser dura, pode ser triste pelo momento, mas que mantém sempre uma esperança. Muitas vezes se encontra no carinho que o que existe entre os próprios personagens, no cuidado. Vamos passar para a próxima. As pessoas que acolhem, que abraçam, que dão calor, e não necessariamente o elefante, o pai do pequeno elefante, todos cuidam de todos. Eis eles num navio, num barquinho. Bom, isso aqui é outra coisa. Isto é um projeto com crianças menores, com pequenas abelhas que trabalhavam numa árvore. Todas eram muito trabalhadoras, mas tinha uma que não trabalhava e ela se dedicava a contar histórias e poemas à árvore. Então,
no momento, as abelhas contavam poemas. Então, você não pode, de nada ser que você adianta que você fica aí contando história. Então, ela é mandada embora da árvore. Com o tempo, a árvore fica doente. Ele fica doente, caem as folhas, as abelhas não sabem o que está ocorrendo, chamam os médicos. Os doutores vêm atender e no final das contas eles percebem que o que eles têm que fazer é trazer a pequena abelhinha poeta, porque a poesia é fundamental para que a árvore viva e fique contente, dê flores e frutos. Essa é uma parte do meu trabalho. É isso então. Obrigado. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Bom, queria agradecer muito o SEDAC, Instituto Emília. É uma honra para mim participar dessa mesa aqui no SESC, mediada pela Estela, muito bacana. E, bom, eu sou ilustradora e, por favor, Sabrina, poderia colocar já a primeira imagem? Isso. E, bom, eu sou ilustradora e, ao mesmo tempo, eu me considero cada vez menos ilustradora porque eu tenho percebido que o meu trabalho, não controlo muito isso, mas o meu trabalho está se aproximando bastante das artes gráficas. Então, em alguns quesitos aí eu funciono de um outro jeito e acaba sendo deliberado mesmo, eu acho. Então é o seguinte, eu acho que eu vou passar, como são muitas imagens, eu prefiro me apresentar mais pelas imagens do que pelo que eu vou falar. Então eu acho que eu vou funcionar como se eu estivesse fazendo legendas, tá bom? Então essa sou eu com Sabrina, então prepare-se, vamos decolar. Essa sou eu com 5 anos. E esse são os amigos do meu primo no Carnaval do Rio de Janeiro, em 81, próximo. Agora vem uma série que a Sabrina pode ir passando enquanto eu falo, que são desenhos que eu fiz também com 5 anos. E eu tinha um projeto, eu lembro bem disso. E esse é o último, aquele lá, ou o anterior. Eu queria desenhar adultos. E eu acho que me inspirei naqueles retratos ovais pintados. Tem um amigo meu que faz exatamente essa expressão e eu brinco com ele e falo, eu te desenhei com 5 anos. Próximo. Isso é um caderninho de investigação, então pensando um pouco sobre uma das perguntas, né? Será que quando a gente cria para criança, a gente está sempre pensando na faixa etária e tal? E esse caderninho começou com um caderno de estudo de personagens para livros infantis e deu nisso. Aproveitando aqui, quando eu crio alguma coisa, eu não trabalho só com criança, né? Mas eu chego à conclusão que eu não crio nunca para uma faixa etária, mas para alguém. Né? E aí esse alguém pode ter a idade que for. Na verdade, é sempre para a gente mesmo, né? Alguém dentro da gente, é sempre uma projeção louca. Enfim. Vamos lá. Quanto mais eu acho que a gente cria pra gente mesmo, mais a gente consegue acessar coisas nas pessoas. Pelo menos isso é assim que funciona comigo. É o mesmo caderninho. E aí eu vou passar um pouco rápido, só para mostrar mais ou menos o campo de investigação do meu mestrado, que foi de 2006 a 2010, pode ir passando, que é uma investigação sobre os limites do livro em forma de livro. Em forma de códice mesmo, quando não tem recorte, quando não tem páginas que não sejam de papel, né? Mas quando é um livro em forma de livro. Quais são esses limites? E aí, hoje em dia, é um assunto muito comentado, a interlocução hoje em dia, né? Tem a Sophie van der Linden, tem a Ana Castagnoli, tem muita gente falando disso. Mas na época era um pouco complicado conversar. Por quê? Eu acho que tem a ver com computador. Isso pode também ser um gancho para o segundo momento, Lucas.
Porque eu estava vendo o título da mesa, na verdade não é só sobre o livro digital, né, mas sobre o mundo digital. Né? E esses livros contemporâneos, eles precisam do mundo digital, apesar de serem físicos, eles precisam do mundo digital para existirem. Eu mesma, que trouxe os originais aqui, alguns, nunca entrego o original. Eu sempre entrego arquivo digital que eu trato no computador. Né? Bom, então, pode ir para frente mais um pouco. Tem alguns brasileiros aí nesse grupo, agora pode parar um pouquinho. Isso é era um coletivo do qual eu fazia parte, que ainda existe, super, mas chama Charivari. E eu era um coletivo de ilustradores preocupados, né? André Sandoval, Daniel Bueno, Fernando Vilela, que está aqui na plateia, e várias outras pessoas, né? Preocupados em experimentar sem saber muito onde a gente vai chegar, né? Investigar empiricamente e pensando em pessoas que estavam se formando, a maioria delas em arquitetura, né, como o meu caso, é muito importante ter espaço como esse paralelo ao espaço de projeto, principalmente para quem é mais intuitivo, como eu fui percebendo que eu era, né? Então podemos continuar. Essa imagem, eu acho que ela é bem significativa hoje, não só, mas enfim, não vou falar nada, né? Mas é uma das imagens que eu fiz nesse coletivo. Podemos passar? Peraí, então aí, agora é uma série que pode passar mais ou menos assim, no ritmo, né? Poderia ir, mas um pouco mais de calma, porque são várias, não só, mas são várias oficinas e cursos onde eu fui realizando uma pesquisa sobre desenho sem lápis ou com lápis, mas com muitos materiais diferentes. E, peraí, pode parar um pouquinho. Esse espaço das oficinas foi fundamental porque era onde eu podia dividir uma pesquisa pessoal com adultos ou com crianças, né? Então, o envolvimento meu era sempre o ponto de partida. Eu trazia, né, trago até hoje, materiais que me interessam, exercícios que eu gostaria mesmo de fazer e nunca gostaria de experimentar. E as crianças trabalham do jeito delas e eu aprendo e todo mundo troca. E os adultos também. Aqui agora são trabalhos em vários SESCs, né, várias instituições. Então esse trabalho é no SESC, então agora são trabalhos na escala da arquitetura. Então, só para também voltar uma coisa que vai ser importante na hora que a gente falar sobre livro digital. Eu estou sempre preocupada com o meio. Isso sempre. É uma coisa, acho que vem da formação em arquitetura na FAO, onde eu estudei. Mas, por exemplo, nesse caso, o prédio era um prédio, o SESC Consolação. Ele tem pouca, na minha opinião, minha leitura sobre o prédio na época, foi em 2006 mais ou menos, ele tem pouca comunicação vertical, então é como se esses personagens estivessem transitando, atravessando a laje do prédio. Pode ir. E é todo artesanal em lambe. Esses também são todos artesanais. Só um minutinho, pode parar um pouquinho. Essa é uma intervenção no Sesc Bauru, na sala de internet, também um diálogo com os adolescentes que ficavam jogando videogame o dia inteiro lá. Então, eu não controlei, quando eu vi eu tinha feito, não foi um projeto, hein? Foi meio intuitivo. Quando eu percebi, eu mesma cheguei à conclusão que eu tinha feito um videogame com fita adesiva e um videogame da minha infância, né? Porque o pixel é desse tamanho, né? Enfim, vamos lá. E aí, nesse outro caso, próximo, esse eu fiz agora no mês passado, no Sesc Ribeirão Preto, em diálogo também com a sala de tecnologia e artes deles. E aí já era mais deliberado, eu queria mesmo, de verdade, falar sobre o pixel, colando bolinha por bolinha manualmente, durante uma semana, sozinha. E o próximo, esse daqui ele foi feito só digital, não tem nada de lápis, é só direto no computador, mas ele foi impresso e instalado por uma equipe, né, não por mim. Pode ir no próximo. É um mural também que leva em consideração o entorno,
no espaço dos bebês do Sesc Bom Retiro. E era temporário, 6 meses. E daí, bom, rapidamente, são algumas imagens do livro em que eu estou trabalhando agora, que é para aquela editora espanhola que se chama Milingo. E eu estou no meu tempo, né, fazendo, né, Dolores? E, bom, então não são finais ilustrações, mas é sobre aquele texto, Os Sapatos Gastos de Tanto Dançar, ou As 12 Princesas, tem a ver com o mergulho no underground. E, para terminar, os 2 livros que são mais recentes, já são de 2015, enfim, tem esse meu tempo aí, mas os 2 são feitos com, assim, realizando uma vontade, né? Depois de dar tanta oficina, eu falei, puxa, agora eu quero fazer as minhas coisas com materiais que eu queria investigar. Então, um é esse adesivo redondinho, pode ir passando, que chama Bolinha Branca e, bom, o material também sempre tem que ter a ver com o que eu estou querendo dizer, né? Teve gente que falou, olha, videogame, pixel, e eu, tá, legal, demais, acho incrível que haja esse diálogo. Eu não pensei também nisso e acho que o livro nunca é o que a gente pensou, né? É o que o livro está no mundo, o que é legal dele é que ele seja infinito mesmo, né? E ele vai ser para cada um 1000 coisas e tal. E então esse livro também é bem, como a Paloma disse, tem muito a ver, é um processo também super de mergulho na minha própria infância. Tem uma imagem, acho que é a próxima, essa, foi feita com base naquela primeira foto que eu mostrei, né? E bom, depois, não agora, porque não dá tempo, a gente tem muita coisa para conversar, mas se por acaso alguém se interessar, no final, no momento mais informal e tudo, porque também a distância fica difícil, eu trouxe alguns originais e posso mostrar. O último é o Pássaro Desenho, que é um livro que surgiu a partir da última série, a partir da observação de uma árvore que tinha na minha janela e uma observação dessa parte agressiva da natureza, né? E que pode ser, tem o seu lado muito positivo. E aí eu escolhi esse material, que é essa fita adesiva larga de embala-caixas, porque ela tem muito essa coisa assim, você vai abrir o rolinho, não consegue nunca abrir, achar a pontinha e tal. Aí quando você acha a pontinha, né? Então eu achava que esse tinha a ver, é não verbal mesmo. Tem muito a ver com o que eu queria transmitir, esse pássaro que vai voar, não voa, não gruda, não sai, vai, né? E a última coisa, então. Essa é uma das duplas do livro. Obrigada. Lucas, que maravilha, todas e todos. Eu sou Lucas, eu sou uma criança de 33 anos. Esse é o tipo de coisas que pressupõe solenidade e rigor, e eu tinha pensado começar de uma forma, eu pensei assim, falei com a Dolores, e depois de ter ouvido a Paloma e ter dito, bom, eu vou fazer, eu uma criança de 33 anos, e durante esses dias eu tenho visto muitos desses casos. Eu sou filho de uma professora de escola pública que tem 30 anos exercendo. E como eu sou um digital boy, uma criança digital, e não quero que a minha mãe se sinta sozinha, eu vou mandar um selfie neste momento com todas vocês por trás, porque aquilo que eu possa dizer a partir desse momento é consequência direta de todo o seu esforço, de todas as musiquinhas de Nanar que ela cantou, de todos os olhares infantis que ela me permitiu ver, assistir. Eu vou fazer então isso, vou mandar um selfie para minha mãe. E olha, e são reais, vejam.
Isto que pode parecer um pouco vago, banal, tem a ver muito com o meu discurso. Eu sou uma criança de 83 anos, não sou uma criança muito digital. E fazer um selfie no dia de hoje, para mandar a tua mãe, tem a ver com o mundo digital, exatamente o que nós estávamos falando, a diferença entre conceber a leitura de digital e não a leitura como livro, né? Eu tenho a sensação de que eu estou aqui não como criador, mas como alguém que entrou dentro da lama do digital e tenho tentado entendê-lo e, obviamente, o que me permitiu entendê-lo de verdade, a compreensão além das etiquetas, das categorias. E eu percebi, entendi e creio, e eu acho que a palavra creio é um pouco problemática, mas eu percebi regularmente, que não se entende o meio digital quando nós falamos sobre literatura digital. Por isso a minha pesquisa era essa trova de livros, porque realmente não é de livros. O livro é maravilhoso. A minha biblioteca é bem maior do que a minha biblioteca digital, por dizer assim. Eu não vou dizer do discurso que o digital vai ser estar por cima dos livros, não. Mas estamos falando do meio digital e também tenho a sensação de que o meio digital não tem interesse pela criança, ou não existe uma compreensão real sobre a estética da retórica. A criança está ali, mas o que significa historicamente, ou culturalmente, ou tradicionalmente também. Se fazer parte dessa tradução cultural da ficção infantil. Mas existem coisas. Mas há coisas maravilhosas. Há mais coisas para o leitor, o jogador, o espectador competente, aquele que domina o médio, ou que deveria dominar o médio, que para o leitor de primeira infância. Então, eu trouxe 2 vídeos. O primeiro deles são 3 exemplos de como devem ser interessantes para a criançada. O segundo vídeo é como a janela para que vejamos qual é a ficção que está aí, que ninguém presta atenção, que chama de videojogo, porque não tem forma de cânon literário, mas a gente não pode chegar lá se a gente não conhece, se não somos capazes de manipulá-lo, se não somos leitores competentes. Vamos ver o primeiro vídeo. Essa é uma obra chamada Mini Zoo, o Mini Zoológico, né? Você vê que, segundo você mexe a mão, o coelho vai se mexendo ou reagem para um ou outro lado. Então, uma coleção de ilustrações que reagem quando o leitor vai participando, aparentemente, com os movimentos das mãos. Essa segunda versão chama Metamorphabet, de um laboratório e de um criador chamado Patrick Smith, que é interativo. Você pode bater na porta, sair o sol, a gente consegue mexer o sol e termina a parte da manhã, para que apareçam umas nuvens que se transformam em bichos. E Daydream é o nome que significa lírica também. O Daydream significa sonhar acordado, né? Um sonho. Eu convido vocês a transformar-se num leitor e que vocês podem antecipar as palavras. Por exemplo, e tem a ver com eat em inglês, que é comer. Tem também o E de elefante também. O elefante está andando, mas a gente não sabe onde. E o plano se abre e ele está andando por cima da terra, que é mais uma surpresa. É um jogo muito bom entre o que você espera que vai acontecer e quando acontece. Então, esse se chama Monogorro, ou Mono Chapéu, que me parece muito interessante. Acho que Chris, esse desenhista tem uma capacidade impressionante para criar personagens. É um bicho de estimação virtual, que está dentro de uma gaiola virtual.
E eu vejo que tem a capacidade de criar e evocar através da ilustração, mas não entendido a inter-relação entre o meio digital e o leitor. Essas são as primeiras obras que parecem muito simples, que eu acho que são fundamentais para uma coisa também simples. Que o primeiro leitor, a certas horas, faz uma coisa fundamental e é que entende que no meio digital participativo, quando eu toco alguma coisa acontece. Isso pode parecer uma tonteria, o ABC da interação, da dinâmica expressiva entre o leitor e o meio digital. E se entende também que quando eu toco de diversas formas, tem diversas consequências. Essa é a arquitetura interativa básica. A primeira é muito simples, o animal reage, a segunda é mais complexa, porque além da reação do animal, temos uma imagem onírica. Quando eu toco, não somente tem uma consequência, mas há uma consequência, uma transição lírica. A questão de que uma porta se transforma no amanhecer, isso significa que há simbolismo, há uma coisa lírica. Os livros ensinam a ler, mas aqui temos um segundo vídeo e depois disso paro de falar, para que vocês vejam o horizonte. Nesse vídeo não vou falar, só para vocês vejam e admirem o vídeo. Ninguém aprende a ler bons livros lendo livros ruins. A mesma coisa acontece com os jogos e com o mundo digital. A gente não pode pretender ter um coletivo digital crítico se a gente não faz mediações nesse sentido. Eu tenho um pedido dos tradutores para vocês. Vocês estão falando muito depressa. Para mim também está bem difícil. Às vezes eu tenho que pôr o... De hecho, iba a empezar pidiéndole perdón. Soy un desastre con eso, lo siento mucho. É só porque para ele está assim, puxadinho. Então, eu vou subverter um pouquinho a ordem das nossas perguntas, porque a gente levou bastante tempo, foi maravilhoso vocês se apresentando. Foi bem mais do que 5 minutos cada um. Então, eu queria trazer algumas questões que eu acho que são importantes para essa mesa, e eu acho que também para esse pessoal que está aqui. Acho que as questões ainda do digital são questões para todos nós, e acho que mesmo a gente que trabalha no analógico, né, que faz, que tem a presença do livro impresso como valor e como fruto e movimento do nosso trabalho, acho que a gente tem muitas impressões sobre tudo isso. Mas quando a gente estava preparando essa mesa, eu e a Dolores tivemos uma conversa longa dos assuntos dessa mesa e tudo,
e nós duas estamos conversando como crianças tão pequenininhas se concentram em livros impressos, né, livros objeto. E que mesmo com os computadores e com os telefones e com os tablets, como vocês mesmas disseram, acho que foi a Paloma que falou, quer dizer, uma coisa não substitui a outra, você mesmo falou isso. As coisas têm instâncias diferentes. Agora, um livro objeto, para capturar a criança, ele precisa ter alguma coisa que a deixe curiosa. Ele precisa ter algum deslocamento em que ela se detenha, em que ela se ocupe de folhear o livro algumas vezes, porque normalmente as crianças bem pequenas gostam de ver várias vezes o mesmo livro, de pedir várias vezes a mesma história. Nós conversamos um pouco no nosso jantar também preparatório sobre isso, quer dizer, os aparelhos digitais, eles são sedutores por princípio. Então, você vê as crianças, alguém aparece com o telefone e as crianças logo já vão, e às vezes é um neném, o neném já sabe passar o dedo, é uma coisa impressionante. Agora, como é que a gente fura essa primeira sedução, né? Como é que... Eu acho que isso é um problema, acho que tem um problema, a gente pensa bastante nessa coisa interativa do digital. Eu trabalhei muitos anos da minha vida em museu, trabalhei na Bienal de São Paulo, no Instituto de Arte Contemporânea, e eu acho as obras participativas, às vezes, um engodo, porque elas dão uma sensação de que você está participando e, na verdade, você está fazendo uma coisa um pouco mecânica e superficial. Então, acaba aquela experiência... As pessoas chegam numa Bienal de São Paulo, por exemplo, na Bienal de Artes Visuais, e falam, não tem obra interativa? E aí, se elas vão numa obra interativa, a maior parte das relações com a obra interativa é uma coisa muito mecânica. Você vai lá, põe isso aqui... Você precisa criar todo um clima, todo um ambiente para que aquela concentração se dê. Eu faço, como artista, obras que têm a colaboração e a participação dos públicos. Mas você precisa criar atmosfera para que isso aconteça de uma maneira efetiva. Então, eu fico pensando que é um problema para nós todos. Como é que a gente lida com essas novas mídias, com essas novas possibilidades expressivas de comunicação, com narrativas dentro dessas mídias, com crianças muito pequenas, saindo da superfície. Porque mesmo esses livros que você mostrou, eu acho que eles são interessantes. Aquele que o desenho é legal, mas eu acho que ele também tem uma coisa mecânica. Eu não sei se numa segunda lida, uma terceira lida, ele traz outras camadas. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. O que parece a vocês essas situações? E você que conhece muito mais que a gente, eu visitei seu blog, achei coisas muito interessantes, coisas que eu não conhecia. Eu acho que é um universo misterioso para nós, mas eu acho que muita coisa que a gente conhece não é boa também. É mecânica, é imediata. Eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês. Não sei quem quer começar a falar. Quer? Fala devagar. Bueno, pienso mucho en el tema de los pienso muito na questão dos aplicativos. E o ponto é que há problema gigante que não permite que a gente entenda totalmente, é que de um papel vamos passar simplesmente para um app, um livro digital. Estamos falando aqui de coisas diferentes. Eu acho que um erro que está em todos nós. Nós achamos que o livro é maravilhoso, o livro de papel, e daí o livro, vamos passar o livro para um aplicativo, um mundo digital, e não é assim. Acho que o livro digital deve ser uma espécie de brincadeira narrativa, porque o livro digital deve ser concebido, deve ser de uma forma, porque não pode competir com o livro de papel. O livro de papel é mágico e isto, por muitos aspectos sensoriais, não é tão mágico para as crianças, porque as crianças estão acostumadas a eles. É o que a gente discutiu outro dia, que há muito romanticismo em torno a todas as coisas, em volta a todas as coisas. Mais do que nada,
o romanticismo é mal interpretado na participação. Essas são obras de autor, não um autor alternativo, sino de um autor que quer relatar alguma coisa. Nesse sentido, não é muito diferente de qualquer outra forma de ficção. A grande diferença é entender que a interatividade ou a participação é uma mensagem dirigida igual que o texto, a música. Há uma série de possibilidades, mas uma série de possibilidades limitadas e concretas e não outras. E com isso estou tentando relatar alguma coisa. O que eu tento relatar é diferente em muitas coisas, pelos contextos, pela intenção do autor, mas temos que tirar as crenças, os preconceitos, como a liberdade absoluta. A liberdade mas é dirigida, a possibilidade total não há. A possibilidade total de ação acontece quando não há roteiros preconcebidos. Isso só acontece na vida real. Estamos procurando, talvez, a espetacularidade na ficção digital. E a espetacularidade da ficção digital tem um efeito a curto prazo. Eu acho que esse efeito, o potencial do digital, está no complexo que pode ter que escolher uma coisa ou outra, como as arquiteturas digitais fazem evidente o que está por dentro, como está construído. Quando eu tenho que escolher uma coisa ou outra, eu tenho que pensar de forma... tenho que me antecipar ao texto. Então, realmente, quando eu analiso, acho que as obras digitais não procuram essa espetacularidade, mas uma abstração, eu acho, de uma reflexão participante com o leitor. Isso implica uma carga cognitiva maior. Então, a capacidade de comunicação do objeto livro, podemos chamá-lo de magia, de efetividade absoluta, mas quase inalcançável. O digital tem outro caminho, vai por outros caminhos. Eu sou meio ignorante para questões digitais ainda. Meu trabalho é totalmente analógico. O digital, começo a conhecê-lo pela minha filha, que desde que nasceu, ela se dá melhor com os aparelhinhos do que eu. Mas a questão é, a partir de que idade, essa é a pergunta que surge, eu não falei, mas na universidade onde eu trabalho, e eu como parte da mesma, é importante falar isso. Há estudos que não são totalmente comprobatórios, mas a partir dos 2 anos, até os 2 anos não são necessárias as telas, né? Todo o trabalho que nós fazemos é a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, porque achamos que podemos introduzir esse tipo de obras para mobilizar a comunicação das crianças. Eu acho que isso, para mim, é complicado. De 0 a 2 anos, definitivamente, acho que podemos prescindir do digital. E a partir dos 2 anos, igual, acho que a aproximação e o conhecimento do mundo dos bebês, o conhecimento dos bebês no mundo passa por a exploração física. Eles vão avançando com seu próprio ritmo, aprendem a como funciona esse corpo, quais são suas possibilidades, como posso descontextualizar ou brincar aqui um corpo ou outra coisa. A mesma coisa acontece com os livros como objeto. No primeiro momento, o livro é um objeto que você pode olhar, pode cheirar, pode se aproximar. Não falo dos livros que são livros sensoriais. Simplesmente falo do livro que pode abrir, virar a página, olhar as imagens. Para mim é difícil pensar no digital como uma forma de exploração mais concreta. Eu acho que as crianças são muito concretas no começo. Isso depende da época.
eu sou da década de 80, o digital praticamente não existia na época, ou era muito incipiente, então é importante levar em conta as idades a partir das quais as crianças podem começar a mexer com o digital, porque efetivamente, como Estela falou, há um ponto onde as opções são limitadas no digital. Você tem o elefante você pode converter em 4 ou 5 coisas, depende como você mexe com o elefantinho. Mas isso tem suas limitações. Você termina fazendo um pouquinho o que o digital já está pré-programado. O digital é como... Mas a gente não critica isso da imagem fixa no papel. Acontece sempre a mesma coisa e nunca acontece a mesma coisa, porque a imagem tem uma interpretação infinita. Eu coloco de mim para poder coloco minha bagagem, minha experiência, para poder assir a imagem. Mas no digital, o que eu coloco de mim para escolher as diversas opções que esse médio oferece? Eu acho que há muito, e é muito interessante. O problema é que temos muitos que achamos que o digital vai a substituir todas as outras coisas. A criança não vai mais para o parque, não brinca mais na casa, no jardim. É uma opção mais. E quando você escolhe um jogo inteligentemente, é alucinante e acontecem coisas lindas com as crianças também. Há uma música, acontecem coisas que não podem ver em nenhum outro lugar. E as crianças, seja filho de um cozinheiro, de um padeiro, de um camponês, sempre vai terminar lidando com as questões digitais. Então, eles devem ter seu tempo para brincar com esses jogos narrativos, digitais, e começar a se relacionar com o digital. Eu estava pensando assim. Minha pergunta se referia a que momento seria mais apropriado, se eu acho que é uma primeira etapa que é melhor que a exploração, onde a exploração deve ser menos virtual, mais concreta. Então, eu estava pensando um pouco, algumas coisas aqui, talvez, não sei, eu tenho dificuldade de pensar a partir da cabeça da criança com o teu filho, e minha relação, em geral, é muito horizontal, não é do ponto de vista maternal, quer dizer, pelo menos não vejo muito assim. Mas, pensando no meio em si, independente da idade, a primeira coisa que eu estava pensando era sobre esse problema de estar entre, que é maravilhoso, sempre me interessou muito, então eu quero dizer aqui que é incrível a gente ter essa possibilidade de ficar entre as linguagens, mas para estar entre as linguagens a gente vai trabalhar com coisas que as pessoas ainda não, com vocabulário que as pessoas não dominam, né? E nem a gente mesmo domina. Muitas coisas a gente descobre empiricamente. Então, isso que o Lucas falou na palestra dele de terça-feira, tem que investigar, tem que aprender, tem que botar a mão na massa para poder entender sobre o meio e aí sim conseguir, de tanto você entrar, jogar, né? Aí você consegue perceber, olha, tem esse recurso aqui, bem que ele poderia me servir para tal coisa. Como é que eu vou fazer um livro físico se eu preciso usar a cor vermelha, se eu não conheço a cor vermelha? Né? Se eu preciso falar de alguma coisa, eu preciso do vermelho, mas eu nunca não sei o que é o vermelho. Então a mesma coisa, né? Assim, nesse sentido, não a mesma coisa, é bem diferente, mas digo, também é como se fosse o que eu quero dizer que é mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta. E também acho que é isso, não competem, são coisas completamente distintas. E eu acho que pensando no que a Estela falou,
e um pouco, talvez, o que a Issa esteja falando, não sei se eu entendi muito bem, mas eu me pergunto sobre a questão do sensível. Por que isso? Porque eu comecei a querer fazer livros a partir do objeto, porque eu tinha um fascínio na época do mestrado pelo objeto, né? Então, por e-mail. E eu tentava e não saía nada. E eu só consegui começar a fazer meus livros quando eu desacelerei, saí da rotina maluca de São Paulo e me permiti ter um contato com um espaço sensível, interno. Né? Então, o que eu fiquei pensando aquele dia, na terça, foi o seguinte: eu pessoalmente tenho uma identificação maior com os livros que me pegam por aí. O outro lado, lembra que eu citei, quando você estava falando de um jogo lá, eu citei esse livro que chama O Outro Lado, do Ismail Baniai. Na época do mestrado eu estudei bastante esse livro, né? E depois do final da pesquisa, eu fiquei pensando, por que eu gosto menos desse livro, eu, pessoalmente? É porque eu não sou muito mental. Apesar de reconhecer que é um livro incrível, não bate muito com o meu jeito de fazer as coisas, entende? Então, a questão que eu fiquei me perguntando, acho que não é para responder, acho que é para a gente, todo mundo pensar aqui. Que espaço sensível é esse? Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Aquele que você falou sobre um celular que se transforma que você entra no celular, um jogo que aí depois, 3 horas depois, a pessoa te manda uma mensagem, você acha que é sua mãe, seu irmão, tal. Não, é o personagem do jogo, né? Então, assim, pô, que incrível, eu fiquei meio fascinada, mas é isso, vai por essa arquitetura. Quando você falou, sabe por que eu pensei isso? Quando você falou em quebra-cabeças. Porque o quebra-cabeças, ele está muito aqui. Tem um monte de coisa, mas eu acho que... Não, eu queria só falar uma coisa. Eu acho que a gente está aqui esses dias todos falando de primeira infância, e acho que nada é mais desafiador do que fazer qualquer coisa realmente interessante para a primeira infância. Por exemplo, você como professora, você vai bolar um ateliê que realmente traga deslocamento, que seja alguma coisa que, como eu disse outro dia, fure a normalidade, que traga aprendizagem para as crianças, que não seja uma fazeção. Eu acho que o mundo contemporâneo, ele é muito uma fazeção. Na nossa vida, você faz um tanto de coisa o dia inteiro, quando acaba o dia, o que realmente valeu a pena de tudo que você fez? Pouco fica, o substrato do que fica é muito pouco. Então, eu às vezes vou numa livraria, fico olhando os livros, e tem tanta porcaria, que eu fico pensando, será que eu devia fazer mais livro? Para encher mais o mundo de livro ainda? Quer dizer, eu sinto que o que a gente faz, a gente precisa estar envolvido. Precisam ser histórias que a gente goste muito, aqueles livros que a gente faz, como vocês falaram, eu estou gostando muito desse livro, a Paloma falou que foi o último que eu fiz, porque são coisas que realmente estão mobilizando a gente. Porque senão é mais uma fazeção, é mais um truque. E isso, eu acho que não tem só a ver com digital. Tem a ver com todas as coisas da nossa vida. Quer dizer, eu acho que o mundo não pode restringir a gente num crachá. Então, eu tenho uma dificuldade disso, eu tenho vários crachás. Então, não queiram me botar numa gaiolinha que não vai rolar, não vou ser só isto, não dá certo. Acho que tem pessoas que têm necessidade de uma expressão múltipla, outras que vão a vida inteira fazer a mesma coisa e vão se desafiar ali e tudo bem. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando na fricção com o cotidiano. Quais são as coisas que a gente faz que, como o rio, que fala aqui o Paulo Paes, quer dizer, como um rio é fresco todo dia. Os livros bons, o Monteiro Lobato, as Reinações de Narizinho, tem um frescor. Tem uma personagem aranha que vai fazer a roupa de noiva dela, que ela vai casar com um príncipe. E é lindo, sempre é lindo ler a descrição da aranha fazendo o vestido para Narizinho. Quer dizer, sempre, a cada vez que se lê aquilo se atualiza. Assim também são muitas histórias tradicionais e boas histórias de autor, que são obras de arte. Outro dia a Dolores falou para mim, não, amiga, menos, porque as crianças não gostam só de obras de arte, tem umas porcarias que elas também ficam atentas. É verdade. Mas justamente por isso é a nossa responsabilidade. Quer dizer, se a gente fica pondo um monte de porcaria no mundo, elas vão estar atentas a essas porcarias, elas acreditam na gente, elas acreditam no adulto, elas acreditam naquilo que você põe na prateleira.
elas levam em consideração. Tem uma atenção conjunta aí, ou seja, a atenção que eu ponho em algo chama a atenção do outro. A atenção que a gente está pondo aqui nessa conversa está chamando a atenção deles. Eles estão pensando em 1000 outras coisas, não só no que nós estamos falando. Estão fazendo conexões múltiplas, cada um está pensando num jeito isso que nós estamos falando. Mas as crianças se debruçam sobre o que a gente propõe. Então, se a gente produzir um monte de porcaria, tanto no livro impresso como no livro digital, elas vão consumir. Porque, infelizmente, as crianças são vistas como foco da sociedade capitalista, como consumidores presa fácil. Porque elas são engambeladas facilmente porque elas não têm filtro crítico. Elas acreditam na vida. Então, acho que tem um desafio aí que o digital tem essa sedução natural. Então, como é que a gente lida ainda com mais responsabilidade com ele? Que outras camadas, por exemplo, esse último livro que você mostrou, me parece uma coisa muito rica, de camadas, de uma coisa que vai entrando na outra. Tem ali um troço que me mobiliza. Mas eu não sei, e como nas livrarias tem um monte de porcaria, no mundo digital também tem. Como é que você vai se aproximando disso? Como é que você tem feito? Para mim é o grande drama, né? O grande drama, porque a ausência total de mediação, transversal, institucional. Na Espanha, os dados são muito contundentes, 96% da população de 0 a 16 consome regularmente a parte digital. Eu não me lembro exatamente se 0 a 16, enfim, e não tem nenhum programa institucional que se encarregue de valorar, criticar, recomendar, formar, pesquisar, não tem nada. E uma coisa... é um deserto total. Então, nós, de fato, temos uma população infantil e juvenil consumindo constantemente um tipo de obras e se autogestionando eles próprios as obras que eles consomem. E quando nós dizemos gestionando eles próprios as obras que consomem, nós todos sabemos que isso não é verdade, consumindo as obras que a dinâmica do mercado empresarial, multinacional e da indústria do entretenimento diz que eles devem consumir, além de uma série de retroalimento, enquanto houver uma obra de sucesso. Já dizia antigamente, eles interconectam, eu vou brincar aquilo que todo mundo brinca, isso gera uma espécie de bolha, e as crianças, as meninas, os jovens estão consumindo 1% ou 0,5% da ficção digital que existe lá fora. Então, esse é o drama. Nós temos que começar a nos liberarmos de todos os prejuízos que nos levam a pensar que devemos esquecer disso porque isso é ruim, e que isso está sendo ruim porque nós estamos esquecendo disso. Então devemos eleger, selecionar, temos que brincar. Antes eu dizia que nós devemos desfrutá-lo. Devemos desfrutar a parte digital, devemos que entrar nessa lama e começar a desfrutar, porque aquele que não curtir, não valora, que não valora não critica, quem não critica não faz mediação. Então isso é como uma responsabilidade. Quando eu faço uma formação, vamos falar mais devagar, porque eu estou falando muito rápido, é a paixão, né? Enfim. Quando eu faço oficinas, eu estou muito consciente de onde eu estou, no contexto contemporâneo, naquilo onde não existe nenhum tipo de mediação. Estou com uma responsabilidade enorme. Portanto, eu digo para as mediadoras, eu estou aqui para poder, dentro daqui 6 meses, conversar com vocês e aprender de vocês. Eu quero que vocês entendam que quando esquecem de nós devemos dar o passo para frente. Quando a instituição não nos forma, nós devemos nos formarmos. E eu tenho a obrigação moral e o compromisso de tentar criar uma necessidade de curtir, de desfrutar, e aí a partir daí começar a conversar, porque já seria como passo intermédio. Então, se apenas sou eu que estou fazendo essa mediação, no mínimo preciso uma espécie de horizontalidade, não circularidade. Nós temos que gerar clubes de leituras internacionais para poder falar um pouco sobre isso, para podermos conversar. Essa seria a chave dessa mediação, que no final é diferente, mas não é a mesma coisa. Se trata da mesma coisa com diferentes linguagens, na qual a participação é uma linguagem a mais. Provavelmente esse é o problema que nós estamos tendo com a participação, que está sendo tratada como santo grial, não nós, mas o mundo,
ele trata dessa participação como futuro, não é uma linguagem a mais, gente, com todas as limitações que tem as linguagens. Portanto, esse seria o caminho, mediação, mediação, mediação. Eu gostaria de dizer uma última coisa, que temos outro problema também em relação com o tema das tablets, os livros digitais, é que os nossos países latino-americanos, falar sobre isso é falar como apenas para uma elite, porque no Chile, eu não sei como é na Espanha, mas claramente nos Estados Unidos as campanhas dizem entregue ao seu iPad velho para dar para as escolas públicas. Poderíamos falar os mediadores de os locais extremos, locais rurais no Chile, para darmos um tablet, e colocaram algumas apps interessantes para colocar para as crianças, e as perguntas eram as seguintes: levantavam a mão, sim, esperando umas perguntas assim como que idade, esse tipo de coisa. O que se faz quando chega uma criança na biblioteca e nunca viu um livro no papel, nem uma tablet? O que a gente vai passar para ele primeiro? E você fala, mas eu não estava preparado para essa pergunta, porque realmente não visualizo. Ou quais as considerações com quais as crianças devem trabalhar? Eu pergunto no momento de usar um app ou um livro digital, e eu penso como conversar entre eles, e eles vão dizer, bom, no tempo de uso, conversar depois do que eles viram. E sabe o que eles me falaram todos, em uníssono? Unhas curtas e mãos lavadas. Isto é realmente que estamos muito longe de entrarmos nessa realidade. Eu acho que devemos que discutir, temos que pensar em como criar a partir de zero, fazer as equipes. E eu acho que é um mundo fascinante, mas pensando em que nossos países também não estão capacitados para abordar o tema, para recebê-lo, assim como nós temos mais acesso aos livros. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu sei que todo mundo preparou as perguntas que a gente combinou, mas aqui é sempre uma aventura, então a gente vai navegando pelo que nós mesmos vamos construindo. E a gente vai então abrir para perguntas. Oi, começo? Meu nome é Lília, eu trabalho no Centro Municipal de Educação Infantil, que atende crianças. Por favor, a luz da plateia, só um minutinho para a gente poder ver vocês. Por favor, quem está ali? Obrigada. Que atende crianças de 0 a 3 anos. Então a gente recebe bebês, 2 meses, tem chegado cada ano mais precocemente. E aí a minha preocupação, acho que vai um pouco no sentido do que o Lucas colocou na última fala dele, de como, no sentido de como este mundo digital tem chegado a esta criança e a este bebê, né? E eu realizo entrevistas iniciais com os pais no início do ano, e o que eu tenho percebido na fala dos pais, e uma das perguntas é sobre o acesso da criança ao mundo digital, e eles têm me revelado que as crianças têm sim muito acesso a isso, inclusive os bebês, e isso vem muito no lugar da presença. Isso tem me preocupado. Então, em que momentos que a criança tem acesso a isso? A mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem as tarefas domésticas para cumprir, vai preparar o jantar, vai lavar roupa, e aí ela coloca a criança. Então, funciona muito, e isso tem me preocupado, como um cala-boca, né? Fica quietinho aí assistindo isso, enquanto eu tenho que cumprir minha segunda rotina, né? Minha segunda carga horária, e assim, sem critério nenhum. E o que você oferece? Ele gosta disso. Mas o que mais você ofereceu? Não, era só galinha pintadinha, exatamente. Galinha pintadinha. Eu estou falando de muitas famílias, gente. Não é uma, né? É quase que unânime esse padrão de comportamento de acesso às crianças ao mundo digital.
Então, assim, acho que aumenta muito mesmo a responsabilidade de quem está fazendo. Acho que aumenta, porque assim, está chegando para as famílias, e principalmente para as famílias dos bairros periféricos, de uma maneira, e para as crianças, com prejuízo do que a gente tem falado nos outros dias do seminário, que é a importância do gesto humano, da interação, da voz, com prejuízo disso. Obrigada. Uau! Diga-lhe que hable lento, por favor. Eu acho que entendemos bem e basicamente a resposta é: quando eu falo sobre mediadoras, eu estou falando de todas, não apenas das professoras. No final, é uma engrenagem onde a minha professora é a mediadora do contexto, o pai e a mãe são mediadores de outros contextos, o universitário também são outro contexto. Se todos somos um tecido, nós vamos entender todas em coletivos o que devemos fazer e como se trata de procurar espaços específicos para isso, de poder selecionar conteúdos, de poder entender exatamente o que fazer com todas essas telas. Portanto, eu não sei se você estava me pedindo uma espécie de decálogo de atuação, mas na verdade não existe, porque não temos para nada. Vai depender do contexto, da criança, do menino, da menina, da família, de quanto tempo você tem a conversar com ele, com ela. Vai depender daquilo que ele gosta e não gosta, daquilo que você sabe, do que você controla, do que você não controla. É tão complicado que no final trata-se de maximizar o tempo compartilhado de leitura quanto a criança, quanto o menino, quanto a menina, e esse tempo compartilhado seja digital, analógico, sem tempo de qualidade, mas que ele tenha voz, ou ele seja alguém com que você compartilhe com ele e permita a ele respirar dentro do espaço, no sentido que se gera entre a conversa da criança, o livro, o pai e a mãe que lê com eles, e para isso vamos precisar de boas obras que sejam acessíveis em todos os sentidos, no sentido econômico, no sentido comunicativo, que estejam ali, que se entendam, que se saibam, que alguém também faça o trabalho prévio de lixar aquilo que temos muito lixo. Nós temos muito mais que nas livrarias, e depois temos um problema que quando você vai numa loja virtual, pertencem a empresas, não existem livrarias especializadas. Então é como se fosse uma selva. Então fazemos falta a todos e todas, e as mães também como parte fundamental, os pais como parte fundamental dentro dessa trama. Eu não sei se te respondi, mas basicamente trata-se disso, de fazer uma comunidade, porque no final das contas é tudo isso, uma comunidade em todos os sentidos, porque apenas se os núcleos da comunidade vão elevar o seu discurso, suas capacidades, ou que aquilo que acontece no meio é mais qualitativo, tem mais qualidade, procuramos no meio a experiência da criança dentro da obra. É muito impressionante a gente pensar que todas as coisas que a gente falou nos últimos dias, o grande foco está nas relações, né? Porque o livro não existe se ninguém se relacionar com ele. Isso que você fala tem um problema relacional, quer dizer, de você dar tempo para o outro, de você olhar para as importâncias das coisas. Tudo bem a casa ficar um pouco bagunçada, mas eu vou dar esse tempo para o meu filho. Tudo bem não lavar roupa agora, mas talvez a nossa execução no tempo, né? O que para nós é ser um ser humano competente, ou uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, que falta ser um ser humano presente, né? E acho que o Lucas tem razão, nós vamos ter que enfrentar essa barbaridade aí. Tem um monte de lixo, acho que nós vamos ter que olhar, porque as crianças estão consumindo isso é um grande drama. Bom, meu nome é Alexandre. Eu vou colocar duas questões, mais a perspectiva de pai aqui, né? Não como professor ou outro mediador. Acho que eu vejo o mundo digital com empolgação e muita preocupação. Eu tenho dois nenéns, duas crianças de 5 anos, são gêmeos, e
eu luto entre apresentar o mundo digital, porque ele está aí, vai se tornar cada vez mais presente, eles têm que ter um conhecimento profundo disso, até do ponto de vista profissional, mas eu acho que tem muita porcaria mesmo, e eu faço uma mediação bastante rigorosa de conteúdo, com o tempo, com o que passa, o que não passa, e tem algumas experiências bacanas. Eu tento usar o meio digital até como uma ferramenta de suporte educacional até para os meus filhos. Eu gosto bastante desse tema educacional, eu tenho um viés muito grande por educação e uma preocupação muito grande com a educação dos meus filhos. E eu procuro usar, sempre que possível, aplicativos ou conteúdo educacional para eles. Tem algumas experiências bacanas. O meu filho, por exemplo, eu tenho um casal, né? Ele tem um viés muito científico, gosta das coisas, como as coisas funcionam. Eu acabo mostrando para ele como algumas coisas funcionam. Ele me pergunta, como é que é o calor, papai? E tem alguns aplicativos que mostram, do ponto de vista de simulação, como funciona. Eu acho bárbaro, porque você consegue usar o meio digital para passar materiais que são absolutamente complexos e de uma maneira compreensível para as crianças. Quer dizer, você usa aquela coisa lúdica, aquela coisa extremamente visual para passar coisas extremamente complexas, coisas microscópicas, que você tem muita dificuldade para ver como funciona. Isso tem um resultado bastante interessante. Eu uso bastante esses programas de simulação, principalmente no mundo microscópico, para mostrar como funciona a célula. Sempre que me pergunta alguma coisa e eu acabo mostrando e você vê o resultado, porque ele começa a incorporar aquele conhecimento no dia a dia. São crianças de quase 6 anos. E já tem, você vê o resultado, que é você passar um conceito de uma maneira até mais clara para a criança. Então eu uso bastante o meio digital para isso. Do ponto de vista artístico, falando um pouquinho de arte, eles gostam muito de desenhar e a gente sempre incentivou muito o desenho. Eles fazem desenho diariamente, mas eles usam um programinha de simulação, chama Scratch Junior, não sei se todo mundo conhece, se não conhecer vale a pena olhar. Ele é um programinha feito para crianças a partir de 5 anos até os 8 anos, em que a criança aprende a programar um robozinho ou algum personagem. Então para introduzir linguagem de programação, você consegue fazer coisas brilhantes, eles conseguem fazer arte visual, arte de movimento com os bonequinhos, botam fundo, faz o bonequinho andar, pular. Isso tem um resultado bastante interessante. Eu acho que talvez essas questões ajudem a tentar dimensionar um pouco essa problemática, essa preocupação de conteúdo na internet para a criança, né, ou os aplicativos para a criança, e o contato com o meio digital saudável, até mesmo com aplicativos que mexem um pouquinho com criatividade, com arte, de uma maneira bastante positiva. Essa minha experiência tem me agradado bastante, a resposta deles com essas ferramentas. E fica restrito a isso. Quer dizer. Mas você sabe que isso que você está trazendo também é um perigo para nós. Porque eu acho que está num momento, aqui no Brasil, muito a gente discutindo como é que a cognição se dá, como é que as crianças aprendem. E eu acredito numa linha de estudiosos que pensam a cognição como invenção de si e do mundo. Muitas vezes, esses programas de computador, ele tem um espectro muito restrito de invenção e um espectro muito restrito de deriva, ou seja, de você parte de um lugar, mas quais os caminhos de aprendizagem que você possa ter que abram para várias maneiras de aprender o mundo e para vários tipos de investigação. Eu acho que esse ponto que você traz é muito interessante para a gente se debruçar, para a gente se ocupar do que realmente potencializa as crianças. Porque mesmo nós adultos nos seduzimos muito pelos efeitos do computador. Eu não sei esses programas que você está falando, eu não estou querendo julgar nada disso, eu estou querendo que a gente fique atento. Porque eu acho que essa sedução, ela está para todos nós. Inclusive para nós que nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, eu teria uma posição mais assimétrica, no sentido de dar um espelhamento direto daquilo que me seduz,
mas olhar um pouco mais para aquilo que realmente pode trazer para as crianças uma investigação verdadeira. Um jeito de aprender que faça sentido para a sua vida e que ele esteja se inventando o mundo enquanto ele está aprendendo. Acho que isso não é muito simples. Bom, queridos, você quer falar mais? A Dolores manda na gente. E ela falou que é para acabar.